Então hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o tema acreditar em si mesmo. Achei um tema muito, muito interessante, muito bom de falar, de conversar e de estudar também, né? Porque a gente tem que estudar primeiramente. Eu separei aqui pra gente a mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem com o nome de Examinai. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Segundo João 1,10. É razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter conosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é o portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem a porta? A prudência aconselha a vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida de caráter absoluto na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sobre a veste falaciosa da teoria. Sem feri-los, nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvadora. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Então vamos fechar os nossos olhos, que possamos neste momento agradecer a Deus e sermos envolvidos na paz e o amor do Senhor. E com sentimento de gratidão ao nosso Senhor pelas oportunidades de crescimento e desenvolvimento espiritual, na busca pela reforma íntima e o trabalho no bem. Sejamos gratos pela nossa saúde, pela nossa família, pelo trabalho. Que Jesus, Ele, com seu imenso amor, derrame sobre nós as suas bênçãos, que possam nos envolver a todos nós, nos dois planos da vida, com a sua luz. Pai amado, abençoa-nos a todos e fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, gente, para começar, o nosso tema é acreditar em si mesmo. E é um tema muito, muito interessante, porque ele nos convida a pensar, sobre nós, sobre os nossos atos, sobre o que nós podemos fazer, para acreditar em nós mesmos. Só que antes da gente entender o tema diretamente, eu acho que seria interessante a gente fazer uma reflexão, E aí eu vou deixar aqui uma pergunta, para todos nós. Nós conhecemos o bastante? Nós nos conhecemos o bastante para acreditar em nós mesmos?
Então essa é uma reflexão muito boa aí que fica para a gente ir pensando, e aí eu vou dar continuidade aqui, porque antes da gente debruçar assim, pelo tema de vamos acreditar em nós mesmos, eu acho que é interessante a gente pensar primeiro o porquê que não acreditamos em nós, né? O que faz, né, com que a gente não acredite em nós mesmos, né? O texto fala, né, o tema fala, acreditar em si mesmo, mas o que faz com que a gente não acredite em nós, né? Então nós sabemos ali o porquê, só que aí a gente tem espíritos, né, superiores que vêm aí nos auxiliar. E nesse auxílio, né, que eu recebi também, é através de uma leitura que eu realizei, né, a partir de ajuda aí também de amigos encarnados, né, Miguel? A gente recorre, né? E aí, olha só, eu encontrei aqui, né, nessa leitura, no livro O Homem Integral, né, de Divaldo Franco, psicografado por Joana de Ângeles. Olha só o que ela fala, né, sobre a gente não acreditar em nós. O que é que acontece com a gente, né? Ela fala assim, na página 64, tá? O homem é um ser inacabado, cuja atual existência deve colaborar para que ele possa atingir o grau de perfeição a que está destinado. Faltando-lhe os recursos favoráveis ao ajustamento, torna-se uma peça mal colocada ou inadaptada na complexidade da vida social, somando a insegurança dos outros membros, assim favorecendo as crises individuais e coletivas, né? Então, o que é que ela quer dizer com faltando esses recursos, né, favoráveis? Então, nós temos vários recursos, né? Uma delas que a gente pode chamar de doutrina espírita, né? Que é um recurso extremamente importante para nós, né, enquanto espíritas, que temos essa doutrina, né, que seguimos essa doutrina. Dentro dela nós encontramos muitos recursos favoráveis para o nosso ajustamento. Tá? E aí, diante disso, né, a gente pode fazer o quê? Né? Buscar acreditar em nós mesmos através do que? A Joana de Ângeles também, ela fala. Nós podemos buscar esse ajustamento, né? Esses recursos favoráveis para o ajustamento através da educação, do autodescobrimento, né? E aí vai levar o quê? Ao equilíbrio emocional, ao autodomínio, né? Então, ou seja, eu mesma buscando, né? Me conhecer, me educar. E aí, ela continua, né? No texto dela, mais para frente, na página 65, eu vou ler para vocês. E assim, ela fala que nós podemos acreditar em nós mesmos através da educação, né? E aí ela diz aqui que o homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com a sua solidão, com os seus momentâneos limites e ansiedades, administrando-os em proveito pessoal, de modo a poder compartilhar emoções e reparti-las, distribuir conquistas, ceder espaços, né? Então, ela traz aqui, né, algumas reflexões, né, que nós precisamos então encontrar esses recursos, né? Nós temos aqui a doutrina espírita com o recurso da prece, o recurso da oração, né, o recurso do trabalho no bem, a caridade, né, que podemos então desenvolver para que a gente possa trabalhar nós mesmos, né? E a gente vai aprendendo ao longo, né, do tempo, né? A gente quer aprender, né? Quando a gente trabalha na obra, né, de Jesus, nós estamos trabalhando para nós mesmos, né, nos lapidando, buscando esse autoconhecimento.
Então, para Joana de Ângeles, acreditar em nós mesmos é nos educar através do autodescobrimento. E aí, né, como é autodescobrimento? Aí nós vamos para o Livro dos Espíritos, na questão 919 e a 919A, que é muito, muito importante para a gente poder refletir, né? Então, a partir disso aqui, que a gente vai refletindo o tema, né, de acreditar em nós mesmos. E aí, na questão 919, no Livro dos Espíritos, no item conhecimento de si mesmo, é feita uma pergunta, então, para os espíritos, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, acredito que alguns, né, talvez a maioria saiba, né, que essa é uma frase que está escrita no templo, né, de Delfos, né, no oráculo de Delfos, na antiga Grécia. Então, já desde os primórdios, né, os filósofos, Sócrates, já trazia aí essa premissa, né, e que está sendo aqui trazida novamente aqui para a gente recordar nesse livro, né, muito importante para nós, o Livro dos Espíritos. E aí, gente, para complementar, porque daí a gente fica pensando assim, nossa, conhece-te a ti mesmo, como que é isso, né? E aí vem aqui, né, eles né, questionando de novo, né, um outro questionamento, para que a gente possa compreender como é que é esse trabalho, né? Compreendemos, então na 919A, tá? Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de segui-lo? Então, aí é feita essa pergunta. Então, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, nós podemos, então, a partir deste momento aqui, né, ir compreendendo, então, que esse autodescobrimento, que essa busca, né, dessa reforma íntima, de buscar essa segurança íntima, né, faz com que a gente possa se conhecer. E aí, a gente se conhecendo, nós podemos fazer o quê? Acreditar em nós mesmos, né? Acreditar no que podemos fazer, nas obras, né? Humildemente, digamos assim, as obras que nós podemos realizar, né? Enquanto espíritos ainda num processo de evolução, né? Estamos todos aqui buscando, né? Dentro de cada limite, né, de cada um aqui, né, buscando aí essa evolução, essa reforma íntima, esse caminho do autoconhecimento. Então, agora nós podemos pensar, né, que a gente pode somar ao que foi falado até agora, né, para a gente alcançar essa confiança em nós mesmos, né. Nós temos o recurso valioso da doutrina espírita, como eu já havia falado, né, nós temos a prece, nós temos os estudos, né, nós temos o trabalho do bem, a caridade, nós temos outros irmãos, né, que podem nos auxiliar, que muitas vezes a gente precisa ter a humildade de ouvir, né, o outro irmão dizer algo, uma crítica construtiva, né, relacionados a nós mesmos, e que isso faz com que a gente melhore, né? E que a gente possa cada vez mais ter essa confiança em nós mesmos, acreditar em nós mesmos, né? E aí, né, esse caminho do autoconhecimento, ele é muito vasto, né? Nós temos a psicologia, nós temos a filosofia, nós temos outras ciências que podem ser trazidas
aqui, né, ou em outros contextos, né, dentro aí do estudo, né, que cada um pode ir fazendo, né. E nós temos também, eu já acabei citando aqui, temos, né, algumas dificuldades nós mesmos, né? Temos às vezes dificuldades em fazer esse trabalho do autodescobrimento sozinho, né, de outras pessoas ou outros profissionais, né? Então, quais recursos, né? Recursos nós temos a nosso favor, né? Nós temos a ciência da psicologia, que eu citei agora há pouco, né? E ela está aí para nos auxiliar, né? Então, quem tem essa possibilidade de procurar profissionais que possam auxiliar, né, nesse trabalho de se descobrir, aí eu falo com um pouquinho de propriedade, né, porque eu sou psicóloga também, e eu acredito assim que o processo de psicoterapia com o auxílio, né, de um outro ali, nos ajuda a nos perceber, né, então nós aprendemos não só por imitação, né, o ser humano não aprende só por imitação, mas também aprende pelo modelo do outro, né, pela fala do outro, pela crítica construtiva que o outro pode nos trazer, né. Então, dentro desse processo, né, da psicologia também, né, eu citei o livro da Joana de Ângeles, até porque ela tem, né, dentro aí da sua série, ela tem a série de livros, ela tem a sua série psicológica, que ela traz assuntos, né, assuntos muito vastos para a gente poder trabalhar, né, a nossa evolução, né, a nossa melhora, a nossa busca. E ela fala assim, né, que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, olha só, né? Então a gente precisa realmente trilhar esse caminho do conhecimento para que a gente possa evoluir. E dentro da contribuição da psicologia, né, falando um pouquinho aqui, até como psicóloga nesse momento, mas de forma bem rápida, só para contribuir, dentro da abordagem que eu trabalho, temos, né, dentro da psicologia, nós temos diversas abordagens. Eu atuo também com a Gestalt terapia, e é uma abordagem dentro dessa ciência da psicologia que ela trabalha com a tomada de consciência. Olha só que interessante, né? É a gente tomar consciência de como nos portamos, de como falamos, de como agimos, né? Então é começar a se perceber. E aí tem tudo a ver aqui, né, com o nosso tema, né, de se conhecer e a partir daí ir cada vez mais se apropriando de nós mesmos, né? E aí passar a acreditar em nós mesmos. E dentro disso, né, dentro da psicologia, né, desse trabalho de autoconhecimento, né, dessa tomada de conhecimento, nós fazemos algumas perguntas, né, para as pessoas que nos procuram, né, a fim de se conhecer um pouco mais, né. Então, perguntas importantes que eu vou deixar aqui a título de reflexão para todos nós, né. Quais são os nossos pontos fortes, né? Importante da gente pensar. Quais são os nossos pontos fracos? Né? Então, os pontos fortes vão nos ajudar a pensar, né, em progredir, e os nossos pontos fracos em que devemos melhorar, não é verdade? Então, a gente pode olhar aí para os dois pontos, né? Pontos fortes, pontos fracos, e também outra coisa importantíssima, né, dentro do processo de autoconhecimento, né, não só da psicologia, mas quais são os nossos limites? Então isso também é importante para que a gente possa se conhecer, buscar
buscar esse autodescobrimento, né? Essa busca por entender um pouco mais da nossa vida, do que estamos fazendo aqui, né? Quais são os nossos propósitos enquanto pessoa, né? Propósitos de vida, e a partir daí, nos conhecendo cada vez mais, a gente possa então passar a acreditar em nós mesmos, das nossas potencialidades, né? E que esse processo faça com que nós possamos porque assim, não acreditar em si, ele pode fazer com que a gente se limite a desempenhar determinados papéis, né, na nossa vida. Eu não vou fazer porque eu não sou capaz de desenvolver tal trabalho, né? Eu não vou falar, né, naquela palestra porque, nossa, Deus me livre, né? Então, assim, a gente se conhecendo, né, acreditando nas nossas potencialidades, no que nós podemos realizar, fazer na nossa vida, a gente pode ir quebrando, né, ou enfrentando essas barreiras e tendo uma vida bem mais plena, né, uma vida um pouco mais tranquila, né, sem tantos medos, sem tanto se preocupar talvez até com o que o outro está falando de nós de uma forma às vezes que não é tão legal, porque daí se a gente acredita e confia e conhece nós conseguimos viver um pouco mais felizes, mais tranquilos, né? Talvez o que o outro diga não vá nos abalar, porque nós nos conhecemos bem, né? Então, acreditar nas nossas potencialidades acima de tudo. Miguel, você gostaria de acrescentar alguma coisa, ou alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o tema? Não tem nada a acrescentar nisso. Por hora não. Tá certo, então. Então, meus irmãos, eu espero, né, que eu tenha conseguido trazer aqui para vocês um pouquinho do que eu li, do que eu estudei sobre esse tema, e acredito que para mim vai ser extremamente importante, assim, porque já vou ficar aí com essa reflexão, né, de que pontos aí que eu posso olhar, de que pontos que eu posso melhorar, né, para que eu possa cada vez mais acreditar nas minhas potencialidades e viver de uma forma mais plena, né, viver de uma forma mais tranquila, que eu possa contribuir, né, dessa maneira, né, com a idade, porque no livro aqui da Joana de Ângeles, ela fala que a gente também acaba somando as nossas inseguranças com a insegurança do coletivo, né, e aí acaba se tornando um círculo vicioso. E na verdade, né, o interessante de cada um de nós ir buscando esse acreditar em nós mesmos é que nós vamos modificando, né, sai desse círculo vicioso para um círculo virtuoso. Essa é a ideia. Então, acredito assim que por hora é isso, e eu posso então finalizar com a oração final. Então tá bom, Miguel tá ali acenando com a cabeça que sim. Então vamos lá, gente, eu agradeço, tá, a oportunidade de ter falado sobre esse assunto. Para mim foi de extrema importância. Então, que possamos fechar os nossos olhos neste momento e sempre agradecer, né? Agradecer a Deus, a essa oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente estamos reunidos. Senhor, que esse estudo de hoje, ele tenha penetrado em nossos corações e que possamos fazer uso desses recursos tão valiosos dentro da nossa doutrina espírita, esses recursos necessários para o caminho do autodescobrimento, a fim de que possamos extirpar de nós más tendências, coisas que não são boas, que podemos extirpar essas más tendências, que possamos fazer como Santo Agostinho, né? Ao final de cada dia,
interrogar a nossa consciência, se fizemos ou não, né, o nosso dever, que possamos fazer essa reflexão diariamente, né, nos lembrar da importância deste conhecimento. Senhor, nós somos gratas por este momento, fica conosco, hoje e sempre, que assim seja.